Boa noite, shalom de Deus para vocês. Mais uma semana e a gente está aqui empolgado, porque deixamos semana passada o assunto de Daniel fervilhando na nossa mente, no nosso coração. Dava vontade de não terminar o podcast, não é? Verdade. Esse livro, eu acho que aqui a gente tem em comum, que a gente ama o livro de Daniel, porque é um livro muito atual, muito mesmo. Falamos muito sobre jovens, então você que não viu o podcast passado, veja o de hoje e depois que acabar esse, você volta e veja o anterior. Também eu quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, que é tão importante. É uma pequena ação que faz uma grande diferença. E compartilha com muitos. Às vezes as pessoas acham que para entender sobre os últimos dias precisa ser um especialista em escatologia. Não. Basta ter uma boa professora. Garota. É tão simples, é só você ler e pedindo, Jesus me ensina. E aqui a gente está pensando junto com vocês, caminhando junto com vocês, abrindo este canal para a gente poder falar sobre os últimos dias. Então, boa noite, pastor Jonas. Excelente noite para você, Naira, para você, Pepeu, para você, Aquino, para todos vocês que nos acompanham. Boa noite, pastor Osano. Boa noite, pastora Naira. Muito bom estar com todos vocês aqui mais uma vez e eu creio que Deus vai nos conduzir a algo muito maior a cada dia. Deus os abençoe. E o pastor Osano, ele tem no teu canal, está escrito como? Osano Pepeu. Osano Pepeu, aí. Você pode também seguir o canal do pastor Osano. Osano Pepeu. Ele foi inteligente, hein? É porque tem uns que chamam ele de Pepeu, que é o apelido, e outros de Osano, então ele já colocou Osano Pepeu, que é com H. É o canal e o Instagram, né? Tem Pepeu Osano e Osano Pepeu. Então você não vai errar. Se você errar em um, você cai no outro. É que pelos anjos você é conhecido como Osano. Né? E pelo povo aqui da igreja, Pepeu. Entendeu? Então, juntos os dois. Mas vamos dar a oportunidade do Aquino também desejar boa noite. Boa noite, excelente noite. Calma. Aparece aqui, por favor, vem cá, aí, Aquino. Aquino vai ser conhecido. Hoje é diferente, olha aí, ó. Boa noite. Queria dizer para vocês todos que sem a participação do Aquino, né, que trabalha escondido ali, esse trabalho não sairia com tanta qualidade, né? Aí eu vou fazer uma outra proposta. Faz Entra outra. no Instagram, vê o Instagram do Aquino, como Deus teve misericórdia desse menino. É mesmo? Gente, a mulher dele é muito bonita. Uau! Mas ele, sendo ele tão natural, tão normal, né, conseguiu uma princesa. Deus o presenteou. Ela mas é linda. Confesso que se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria o mesmo. Né, porque ele merece. Ele é uma merece, recompensa, é verdade, né? pela fidelidade. Posicionado, Oh, meu fiel, Deus. né? É verdade. E a gente falou isso. Me lembro quando conheci esse menino tão pequenininho. Né? Pastor, a gente falou tanto dos jovens, né? Foi, no último no podcast, né? E até depois a gente fez um comentário aqui. Há uma recompensa para aqueles que se posicionam, né? Eu creio que é algo Com certeza, importante Daniel. para a gente já dar essa continuação. Porque Sadraque, Mesaque e Abdenego, Daniel, eles conquistaram o lugar máximo na Babilônia sem se corromperem. Então, há uma recompensa de graça de Deus, de favor de Deus. Mas porque o mundo fala, não, você precisa ficar igual ao mundo para você receber o sucesso. Não, se você ficar separado, você vai ter. É como José, como Daniel, como todos que se separaram, Deus vai te colocar em lugar de honra, com certeza. A Babilônia ali parecia que era o fim para eles, né? Era o fim para tudo, né? Mas ali eles se sobressaíram. Quando a gente faz uma linha do tempo para os dias de hoje, né? E tem toda essa questão que nós já falamos no podcast anterior, para muitos parece que é o fim, mas é um tempo onde Deus quer dar muita revelação. E assim, os jovens estão na linha de tiro. Verdade. Mas se levar em consideração todas as revelações que Deus deu para eles ali também, né? Primeiro essa estátua de Nabucodonosor, depois o tempo, né, que eles ficariam na Babilônia, as 70 semanas, né, de Daniel, que foi o sonho de Jeremias. E Deus deu para ele a revelação, é extraordinário isso. Assim, a intimidade era muito grande e hoje talvez nós devêssemos preparar alguns estudos mostrando Daniel, mostrando os três, né, com Daniel,
qual foi a tarefa deles ali no terreno do inimigo. Sim. No território do inimigo. Assim, eles não estavam mais em Eles fizeram Israel. um grande, digamos assim, um grande estrago, né, para o reino das trevas. E eles fizeram... Não eram muitos, né? Não eram muitos, é o remanescente. Não, e mais importante ainda, mais interessante... Tudo que a gente está conversando, você que entrou aqui no podcast, é em referência ao podcast passado, que foi assim muito profundo. Nós só ficamos no capítulo 1 de Daniel. Não acabou, não. Falamos sobre os jovens. Não acabou o capítulo 1, não acabou. E só ficamos no capítulo 1 falando da doutrinação da mente de jovens. E o que está acontecendo nos últimos dias é a mesma coisa. E eu te pergunto, a quem mais Deus poderia confiar uma experiência tão profunda como a Cova dos Leões e o forno? Entendeu? Coisa, né? E eles passaram, a fornalha, livramentos, eles passaram por isso, tinha um plano maior de Deus, né, com essas experiências. E outra coisa, os 3 impérios que eles vivenciaram, não é isso? Sim, sim. Mas como eles conseguiram isso? Aí volta para os 3 anos de treinamento. Sim. Agora, o que aconteceu com esses jovens já vai contra o que uma cultura coach ou todo esse evangelho progressista ensina, de que não, você vai viver o melhor da terra. Espera aí, eles até tiveram posições muito boas na Babilônia, mas eles passaram por grandes problemas e sustos. Então, a crise faz parte da nossa vida. A crise fez parte da igreja primitiva. Uma crise, assim, o governo da igreja primitiva era um governo que perseguia. Eles viveram problemas econômicos, teve fome no tempo da igreja primitiva. E aqui a gente vê Daniel passando por sentenças de destruição. A cova era uma sentença de destruição. Não vale a pena seguir a Deus. Olha o que você está vivendo, não tem saída. Cova é não ter saída. Fornalha é não ter saída. São problemas de uma magnitude tal que assusta, abala. Mas esses jovens não ficaram abalados. Né? Eles já eram mais maduros no momento que passaram, mas essa maturidade na idade era uma maturidade também emocional e espiritual, que no momento que chegou o problema, eles ficaram inabaláveis. Se eu tiver que passar pela fornalha, eu passo. Se eu tiver cova, Deus está comigo. Então, eles foram inabaláveis. E é o que eu disse, né? A geração Nutella não está preparada para os abalos que nós vamos viver. Nos últimos dias, nós vamos ter que enfrentar problemas gravíssimos em todas as áreas. E nós não podemos deixar que os nossos jovens, ou que até mesmo as pessoas mais maduras, sejam tão frágeis. Nós estamos falando de uma geração frágil emocionalmente, uma geração que acha que tem tudo. Lembra a igreja de Laodiceia, que eu tanto digo? Jesus fala, você está dizendo para mim que você tem tudo. Eu não preciso de nada. Olha, essa é a frase da igreja de Laodiceia. Eu tenho tudo e não preciso de nada. O que era o tudo? Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho segurança. Na cabeça de quem morava em Laodiceia, e era verdade. Quando eu levei lá, e você foi? 2013. Lembra quando a gente foi nas ruínas de Laodiceia? Quando eu olhei aquelas ruínas, eu falei, gente, que ruínas ricas. Eu imagino, ruas, então, né? Eu imagino essas ruas, eu imagino essas edificações, porque se as ruínas são tão bonitas, como é que eu posso falar que ruína é bonita? Mas é bonita. Linda. Aí a gente anda por um piso de vidro e a gente olha lá embaixo, gente, isso tudo é muito bonito. Foi muito bonito. Por isso que eles diziam isso para Jesus. Então, hoje, quando você entra em templos muito bonitos, você entra em estruturas muito bonitas, mas há um tempo de abalo, e esse tempo de abalo você tem que estar preparado, porque não é a beleza do que te cerca que vai te segurar, mas é a beleza do que está aqui dentro que vai te segurar em tempo de crise. Mas hoje você pode perceber o seguinte, a ruína que vai nas pessoas tem afastado muitos Sim. do convívio com Deus, com o corpo de Cristo, porque é muita ruína. Eu me lembro, há 24 anos atrás, quando eu desafiei você a fazer mensagens todas as quartas-feiras sobre emocional, cura, na época cura emocional, né? E foi um desafio que a Naira
a Nayara me disse, não, mas eu não sou psicóloga, como é que eu vou fazer? Eu falei, não estou te chamando para ser psicólogo, estou te chamando para pregar, para ensinar sobre as ruínas emocionais dos homens e mulheres bíblicos. E você aceitou o desafio. E até fui fazer a formação depois. E foi também extraordinário. Em seguida, nós decidimos que você faria mestrado e doutorado em gestão da emoção nos Estados Unidos. E que hoje o resultado disso é o que você tem feito. É o trabalho que você vem fazendo, que é extraordinário. Então, quando o Senhor inspira a gente a tomar algumas decisões, a gente pode até não entender. Poxa, mas para que a Nayara vai fazer isso? Se a Nayara já prega tão bem, se a Nayara conhece totalmente a palavra, isso, etc. É profética, né? Mas tinha um plano de Deus embutido naquilo, e que na época a gente só estava deixando o Espírito levar, Fluir, só obedecer. E foi extraordinário. Hoje a gente está vendo o resultado. Frutos, né? Colhendo os frutos. Né? Colhendo frutos, obviamente, porque eu não sei se vocês sabem, mas Nayara está dando gestão da emoção para japoneses. Não é só para a nossa igreja no Japão, não. Para governo, para prefeitura, para professores. Olha, é uma coisa extraordinária, vocês não fazem ideia. Mas como o assunto não é esse, a gente deixa isso para depois. Vamos falar... Vou deixar você curioso. A pastora quer ir para o capítulo 2. Pastor, mas antes de ir lá, eu preciso falar aqui. Fazer essa falar. Daniel é assim. Não, eu vou ficar no 1. Não vamos sair do 1 hoje. Aqui no capítulo 1. Né? Esses 3 anos, né, que eles foram doutrinados ali, eles não se deixaram escravizar, nem a mente, nem o corpo e nem a alma. Muito pelo contrário, eles influenciaram toda a Babilônia através do poder de Deus. E a outra coisa é o nível de recompensa. Mas, Peu, tu vai continuar para corroborar. Aí já te deu outro apelido, Peu. Olha qual foi o posicionamento dele. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Você vê aí, quando você falou decidir, aí é um conjunto de decisão, tanto espiritual quanto emocional, porque nós temos um corpo físico, nós somos espírito, é a nossa essência, o espírito é a nossa vida com Deus, mas a nossa alma é a sede dos nossos pensamentos, emoções e decisão. Então ele, na alma dele, não só no espírito, na alma dele, ele tomou uma decisão que era uma loucura, essa decisão. A decisão de Daniel tinha tudo, todo mundo que cercava Daniel tinha tudo para dar errado. Como assim, cara? Então, quer dizer, você já está indo para a forca, você está indo para a cova direto, porque você está indo contra esse sistema. Ele estava indo contra o sistema. Verdade. Então, não tenha medo eu não estou falando de rebeldia, hein? Eu estou falando, não tenha medo de ir contra um sistema. Todo mundo faz isso, mas você não. Todo mundo pensa assim, mas você não. Não tenha medo de sair de um sistema de todo mundo para entrar no sistema de Deus. O sistema de Deus é o que dá certo. Então, aí isso me faz pensar numa mudança tão drástica que houve no comportamento do cristão. Eu vou voltar. Tu vai voltar. A gente não sai de Daniel 1, Jesus! Uma mudança tão drástica. Eu me lembro, sabe, Nayara, quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, que o meu compromisso com Deus era irrevogável. Não tinha essa de, eu estou fazendo aniversário, o aniversário cai no domingo. Aí no horário do culto tu faz uma festa e convida seus amigos e deixa Deus lá, que marcou contigo um encontro na casa dele, né, para você celebrar, para você adorá-lo. E não, hoje eu não vou no culto porque é meu aniversário. Puxa, falta de prioridade. Então, mas eu tenho que dar prioridade para a família. Então leva aí tua família para o culto, leva a tua família para a igreja. Faz aniversário no sábado. A gente está ensinando aos nossos filhos que as prioridades são nossas, não é com as coisas de Deus, entendeu? Então eu estranho muito demais da conta isso. Não é porque chegaram parentes na minha casa justamente na hora de eu ir para o culto. Querido, pega os parentes e leva para a igreja. Fala, meu amigo, eu tenho um compromisso com Deus. Agora, se você quiser, vem comigo. Se não, me espera em casa. Eu vou ficar mais longe. 1h30, 2 horas. Eu vou mais longe. Se esses parentes
sabem que esse é teu posicionamento, eles vão escolher outro momento para te visitar. Na tua casa, exatamente. Eles já conhecem, então as pessoas já conhecem. Eu sempre falava no início, né, do nosso casamento, eu sempre falava uma palavra. E o Jonas falava assim, não sei quem convidou a gente para não sei o quê. E eu falava assim, domingo é contagem regressiva para o culto. O domingo é um dia curto. Aí começou que, com o passar do tempo, as pessoas já entendendo o nosso posicionamento firme, já nem convidava mais, ou nem marcava com a gente, sim, outro dia. Marcava no sábado, marcava na segunda, mas sabendo do nosso posicionamento firme, que quarta, domingo, a gente não estaria naquilo que marcasse. Então, isso acontece quando você não tem um posicionamento firme. Né? Isso vai de encontro à identidade, né? Eu sei quem eu sou nesse tempo e nessa geração. Então, Daniel, mesmo distante, né, da sua terra natal, sendo escravo na Babilônia, ele sabia quem ele era em Deus. Exato, e eu sempre fui radical com isso. E eu não vim de um lar como o pastor Osano e o Jonas, eu não vim de um lar cristão, eu não nasci, né, na igreja. E eu tinha tudo para não ter essa postura. Tudo para dar errado, né? Porque eu não, tudo para dar errado, mesmo convertida, porque eu não tinha esse exemplo. Mas a minha decisão foi de igual de Daniel. Não, a prioridade é Deus. Aí, domingo, era eu muito jovem, 13, 14, 15 anos, minhas amigas fazendo milhares de coisas, e eu, 11 horas da manhã, estava saindo da minha casa, domingo, para ir para o ensaio do coral. Então, e eu mantive essa decisão, como Daniel, durante toda a minha juventude, foi desse jeito. Durante o dia que eu fiz concessão, foi quando eu me afastei do caminho de Deus. Exatamente. Exatamente. E você não acha que Deus está olhando para a gente e vendo isso, sentindo essa rejeição? Porque é uma rejeição a Ele, concorda comigo? Falta de prioridade. Né? Exatamente. Bom, eu não dei o outro ponto, né? Pode falar. Vou falar o outro ponto. Tu deve falar. É a recompensa, né, para os jovens, né? Não só jovens, mas todas as pessoas de todas as idades que se posicionam em Deus, né? Que tomam esse posicionamento, há uma recompensa Deus muito tem grande. Uma posição de destaque para esses jovens na sociedade. Aí eles entendessem isso, de que Deus vai fazê-los prosperar, Deus vai fazê-los colocá-los, estabelecê-los em lugar de destaque, se eles fizerem como Daniel. Me permita uma coisa que é relacionada a você. O negócio está fervilhando. Relacionado a você. É válido ou não uma dedicação a Deus, por exemplo, como a vida do Peu, que tem dedicado esses anos todos que caminhamos juntos, né, mais de 20 anos. Verdade. A dedicação dele ao Senhor é uma dedicação absurda, chega a ser absurda de grande. Mas qual é a recompensa dele? Fala dos seus 3 filhos. Família, né? É o maior tesouro, toda a família o maior posicionada, presente. Todos os filhos cresceram ali, tiveram sua adolescência, estão tendo, mas na presença de Deus. Todos eles envolvidos. Pelo amor de Deus, gente. Mais do que na presença de Deus, envolvidos na obra. Envolvidos dentro um toca bateria, o outro na multimídia, a outra na dança. Não, eles são 3 líderes, né, que estão sendo formados para essa geração. Sim. Né? Sim. Eu uma recompensa de Deus? Lógico que é. Meu Deus, cara. E aí você entende que você é apenas o piso para eles poderem avançar, correr com velocidade. Mas você ensinou para eles a prioridade, certo? Deus. Sempre prioridade é Deus. Sempre. Aquela coisa que o teto do meu pai é o meu chão. Então, uma vez eu conversava com uma pessoa a respeito disso, das prioridades. E a pessoa dizia, não, mas a prioridade é a família. Eu falei, então seja fiel a Deus. Né? Então leva a família para Deus. Ensina a tua família a entender que com os compromissos que a gente tem com Deus, a gente não pode fazer concessão. E aí eu expliquei mais, eu falei, olha só, o judeu ele guarda o sábado. Nós, né, no Ocidente, guardamos o domingo. Que é o primeiro... Vai ser pano para manga para um monte de comentário. Não, Deus do céu. Foi instituído o domingo como dia do descanso, então tá bom. Jesus. Esquece isso. Aí o que acontece? Ouviram? Esquece isso. Chega o domingo, você deveria dedicar o seu domingo, integralmente ao Senhor. Tem culto de manhã? Vai. Mas vai no culto à noite também. Vai na escola bíblica. Vai, é o dia do Senhor, né? Vai no discipulado. Vai e faz. Dedica esse dia ao Senhor.
Se você não quiser ir no culto de manhã e de noite, amanhã bota louvores dentro de casa, chama a família, faz uma oração juntos, entendeu? Não deixa passar. E não fazer concessão com esse dia. Aí Deus te chama, então, tá bom, domingo é meu dia, né? Aí dentro do domingo você tem 1h30 ou 2 horas no máximo de culto à noite ou de manhã, né? E você não vai porque você fez concessão com esse pouquinho de tempo que você tinha para celebrar o Senhor. Ou tem o crente da ceia, né? Hã? Ou tem o crente da ceia. Dia de Só ceia, vai uma vez por dia mês. De ceia, a igreja lota, fica lotado. Eu falo, gente, de onde saiu tanta gente para ceia? Né? É um pessoal que só vem para ceia uma vez por mês. Ainda bem que veio. Não, aí vem de uma cultura que eu nem vou falar. Então, mas é o que eu estou dizendo para você que está nos ouvindo. Gente, nós não podemos tratar as coisas de Deus dessa forma. Imagina o Todo-Poderoso, imagina o Criador de todo o universo, de céus e terra. Imagina o Deus que tem a vida na palma das suas mãos. Imagina o Deus que tem a primeira, a do meio e a última palavra para qualquer situação. E você se comporta dessa forma com Ele, você tem que reagir imediatamente e voltar, sabe, aos princípios de uma dedicação a Deus profunda, uma dedicação sincera, voltar a amar a Deus sobre todas as coisas, para que você não seja depois deixado para trás. Foram 3 anos, eles não deixaram suas mentes ser Vocês já viram que não dá para ver esse podcast sem ver o anterior, tá? Mas eu queria deixar aqui, pastora, os versículos que falam da recompensa. Posso ler o versículo 17? Para aqueles que permanecem. Muitos querem permanecer um dia, uma semana, um mês. Aqui foram 3 anos sendo doutrinados com a cultura da Babilônia. E Daniel não se dobrou, não se rendeu. Não, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abdenego. Depois você vai ver o nível de recompensa. Mesmo mudando o nome deles, né? Mesmo mudando o nome. A gente fica mudando o nome deles, né? Como a Babilônia fez, né? Ananias, Misael e Azarias. Isso. Então, mas eles não deixaram que a identidade no interior deles fosse abalada. Que por fora fossem mudados, mas eles não deixaram. Cuidado que existem títulos que estão sendo dados a você como rebelde, como inconstante, como fraco, que não é o teu título. Você precisa buscar em você quem é você. O versículo 17 diz assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. No versículo 19 diz: o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Agora, você vê que é uma inteligência, são 3 níveis de inteligência aí. A inteligência espiritual é o dom, interpretação de sonhos. A inteligência intelectual, Deus aguçou uma inteligência para eles, para que eles tivessem sucesso. E a inteligência emocional, que foi essa estabilidade em meio a tanta adversidade, essa força, tiraram da fraqueza força. Então, essa é a mansidão, o domínio próprio, que essa inteligência emocional, na verdade, quando a gente olha, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele atua no teu caráter e nas tuas emoções. Aí a gente teria que entrar em Gálatas 5, seria um podcast só sobre Gálatas 5, para a gente falar da atuação do fruto do Espírito na tua vida, que é caráter e emoções. As pessoas olharem para você e contemplarem uma transformação, verem Cristo em você. Muitos acham que ver Cristo em você é só ter dons espirituais. Não, o mundo não está buscando dom espiritual. A igreja, sim, procura em você dons espirituais. Mas o mundo, que você tem contato aí, o mundo precisa ver Cristo nas suas atitudes, no seu testemunho, e é o teu caráter, e é as tuas emoções, como você age, como você reage. Aí sim as pessoas vão dizer, peraí,
essa pessoa é diferente. Verdade. Essa pessoa tem Cristo. Verdade. Isso é um assunto para a gente abrir um outro podcast, né? Gálatas capítulo 5, o que é Gálatas capítulo 5 na nossa vida, porque as pessoas ficam só baseadas em dons espirituais. Deus quer que você tenha? Com certeza. Mas Deus quer fruto do Espírito também na sua vida. Então, essa é a recompensa. Sucesso. Agora, nessa linha do tempo, nos dias de hoje, esse mesmo nível de recompensa está disponível. Está disponível. É para hoje, é para agora. Para agora, né? É para agora. É o tempo do fim. Porque quando, por exemplo, Deus se encarrega de colocar, estabelecer você em lugares. Quando o Jonas falou de que no Japão, ali na prefeitura, estamos atuando com gestão emocional, isso não foi cavado, isso não foi criado, isso foi Deus. Como é que vai a gente forçar uma porta dessa? Tem que ser Deus. Então, você está vendo, é Deus que vai te estabelecer nos lugares de atuação em que o mundo vai dizer, peraí, de onde vem isso? Peraí, não é, mas não é eles, essa pessoa não é só espiritual? Mas também atua nessa área. Então, é por aí. O tempo do preparo, né? Teve um tempo que nem Daniel, né? Um tempo bom, né? De investimento. Vamos prosseguir com Daniel? Vamos. Daniel, capítulo 2, saindo dessa atuação de emoções, espírito, o foco de Daniel, capítulo 2, é o sonho de Nabucodonosor. É conhecido como a estátua de Daniel, porque a interpretação foi de Daniel, mas o sonho foi de Nabucodonosor. Nabucodonosor, nós começamos a falar no podcast passado, mas vale a pena ressaltar de novo, que essa estátua em Daniel, capítulo 2, eu gostaria que o Jonas lesse o versículo 31, para a gente só voltar, a gente só ficou na grande estátua, então eu quero no capítulo todo. Aliás, eu quero avisar que a gente só vai ficar no 31. Não, a gente só vai ficar no... Não vai ler o 32, mostrando qual é a estátua? Nem vai dar tempo. Porque tem tanto destaque no 31 que eu acho que não vai dar tempo. Perfeito. Então, tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então, eu gostaria que todos que, como bons alunos que são, que sabem que podcast não é só uma conversa, mas também tem um aprendizado, pegue a sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, 31, corre aí e destaca algumas palavras. A primeira palavra que eu gostaria que vocês destacassem é grande estátua. A segunda palavra, extraordinário esplendor. A terceira, em pé. E a quarta, aparência terrível. Por isso que eu disse que não dá nem tempo da gente ir para o próximo. Grande estátua. Ele não viu uma pequena estátua. Nabucodonosor viu uma grande estátua. Ele viu um grande império, vários grandes impérios, mas, no fundo, tinha algo em comum. Todos os impérios da estátua de Daniel, eles eram de grande dimensão. Eles eram... se a gente pudesse viver no tempo de Daniel, a gente diria que é o governo único, a Babilônia. Babilônia era o governo único. Pega um mapa e veja a extensão do Império Babilônico, que vai sempre aumentar. A extensão do Império Medo-Persa. A extensão do Império Grego, então, avassaladora. Alexandre o Grande... Ele pega assim, a gente vê lá, quando você pega mapas, né? Aí, tipo assim, está em verde tudo que Alexandre o Grande, tão jovem, conquistou. Gente, era o mundo daquela época. Aí você fala, não era o mundo, era o mundo daquela época. O mundo de hoje, você engloba a Ásia, a África, continentes que naquele momento, claro, estavam ali, mas não eram conhecidos. Não era o mundo daquela época, é o que Alexandre conquistou. Assim como a igreja primitiva, o mundo do império era aquilo que o Império Romano conquistou, era o mundo daquela época. Quando Deus disse, vai até os confins da terra para a igreja primitiva, os confins da terra da igreja primitiva é diferente do meu confins da terra, do confins da terra de vocês. Agora mesmo, né, nesse mês passado, quando eu estive no Japão, eu falei isso lá na nossa igreja. Eu falei assim,
para onde é o confim das terras para vocês? Aí eles riram para mim e falaram, é o Brasil. Aí eu falei, e para mim é o Japão. Então, o confins dois grupos, que hoje o confim da terra para o Japão é o Brasil e o confim da terra do Brasil é o Japão. Então, 2 confins da terra unidos para o reino de Deus. Esse é o confins da terra. Aonde eu quero chegar? Que era grande a estátua. O Senhor já estava avisando que os últimos dias o mundo vai ser um mundo só, globalizado. Não importa a cultura, a língua, todo mundo está com um problema único. Todo mundo está em busca de uma solução única. Eu preciso de uma solução para o Oriente Médio, para o Ocidente não entrar na guerra também. Concorda comigo? Muito. Eu preciso de uma solução para a Rússia e a Ucrânia, que é um problema tão regional, tão particular deles, mas a OTAN está envolvida. Então, vou dar um exemplo. Estava falando na volta para o Japão. Eu estou acostumada que algumas rotas, algumas companhias aéreas que eu pego, aí sobe do Japão, vai para a Rússia e vem para a Europa e vem aqui para a América, né? Para onde é a minha casa. Aí eu estou no avião tem Wi-Fi, aí eu falo para o Jonas, estou subindo, e o avião estava subindo para a Rússia, escuta essa aqui. Aí, estou subindo para a Rússia. Eu falei para o Jonas, estou subindo para a Rússia, vou passar pela Rússia, já estou saindo daqui do Japão. Só que eu estava distraída, ouvi o piloto falando e não prestei atenção. Eu estava mexendo na minha mochila e não prestei atenção no que o piloto estava falando. Ele estava falando da rota e eu não prestei atenção. Aí, quando chega para virar para a Rússia, ele vai ao contrário. Aí a minha mente, acelerada. Gente, o avião foi sequestrado. Por que eu estou indo para a Groenlândia? Meu Deus do céu, eu estou indo para um movimento que eu nunca fui. Eu estou num avião da Lufthansa. Lufthansa nunca foi para essa rota. Que é isso? Aí eu falei, Jonas, eu não estou entrando na Rússia. Por um momento, meu coração palpitou, mas eu vi que estava todo mundo tranquilo e a rota estava tranquila, mostrando. Fui lá para a Groenlândia, Noruega, e fui num outro sentido. Aí depois eu parei para pensar, calma, respira. É claro, você está na Lufthansa, Alemanha. A Alemanha não vai passar por cima da Rússia nesse momento, que está num momento em que a Alemanha e a Inglaterra estão encabeçando na OTAN uma posição contra a Rússia. Como é que a Alemanha vai passar, um avião alemão vai passar sobre a Rússia? Aí eu falei, olha só como influencia em tudo. Você está entendendo que essa grande estátua, ela era grande porque o Império da Babilônia era grande para a época deles. O Império Medo-Persa era grande para a época deles. O Império Grego, o Império Romano. Mas hoje nós estamos vivendo uma globalização. E o mundo é um só. Não falamos a mesma língua, mas falamos. Eu tenho as notícias em tempo real. O que acontece na China, em tempo real, não é daqui umas horas. Em tempo real, eu sei o que está acontecendo na China. Isso traz uma instabilidade, porque você é bombardeado de notícias, você fica mais angustiado, esperando o quê? Gente, a mente da gente está sendo doutrinada para desejar uma solução única. E uma solução única vem de um governo único. E aí esse é o assunto predileto do Jonas. O governo único. Vamos continuar falando da estátua, porque... a estátua é o governo único. É o governo único em cada uma dessas gerações. Essa estátua, ela representou ali 3 impérios e um futuro, né? E um futuro que seria o romano, que seria o Império Europeu, né? Que a gente está aí aguardando, porque, a princípio o anticristo vai surgir da Europa, né? Sim. A princípio é dali. É uma coisa que você não consegue enxergar hoje, mas você hoje está vendo tantas pessoas inteligentes, quando eu digo tantas, é uma meia dúzia, né? De super inteligentes no mundo, fazendo coisas assim fenomenais, né? Como Elon Musk, por exemplo. Coisas fenomenais, é impressionante, impactante. Se ele fosse um descendente de judeu, eu ia dizer para você, esse cara é o anticristo. Com certeza.
Com certeza. Ele tem as comunicações do mundo na mão dele, pô. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Não, eu sei que você não sabe. Ninguém sabe. Ninguém imagina o que é uma pessoa, um ser humano, ter o controle nas mãos, né? E agora vai lançar um iPhone, um telefone, né? iPhone não. Um X-Fone, assim, absurdo, negócio absurdo. Que me fez desejar. O Jonas me passou o vídeo, eu falei, meu Deus, que sonho. Não, direto. Me fez sonhar aquilo, me fez sonhar com isso. Mas então, uma grande estátua. Um governo único que abrange a terra toda, assim como a Babilônia, assim como o Império Medo-Persa, assim como o grego, o romano. Para o pessoal poder... Vamos. Agora, sempre lembrando para você que se você quer o livro de Daniel esmiuçado, você tem que entrar na área de membros e fazer esse curso. É algo, gente, totalmente factível, totalmente possível. Entendeu? Não tem nada de absurdo ali, você não vai ser explorado, tenha certeza disso. Nós não trabalhamos para isso, mas tudo tem um custo, então a gente tem que custear, né? Mas é coisa assim que qualquer um consegue fazer. Sim. Vai para lá, são vários cursos, muitos cursos bíblicos, acessível, sabe, a você. E se você quer estar instruído, você pode perceber, se você conhece e acompanha a gente, que a gente vem já há algum tempo focando nesse tema, volta de Cristo, porque nós estamos entendendo que o Senhor está voltando de fato, né? E que a nova ordem mundial está seguindo a sua agenda. Então, a sua agenda de a grande estátua. Meu Deus, de 10 anos. O grande governo, exatamente, a grande influência, tudo é grande. Então, a grande estátua, o grande governo, a grande influência que vai ter esse governo. E aqui está falando de extraordinário esplendor. Gente, para de pensar que tudo que é ruim não é atrativo. O pecado é atrativo, por isso que ele atrai, por isso que ele seduz, por ser atrativo. E aqui, este governo que é anticristo, este governo único é contra Cristo. Sim, vide a Olimpíada. Veja os nossos podcasts sobre a Olimpíada. Foi um ao vivo e um podcast sobre a Olimpíada. E você vai ver que a Olimpíada foi uma amostra grátis de quanto já está vivo este governo que é contra Cristo. Gente, eles anunciaram, foi tudo proibido. Eles anunciaram exatamente o anticristo vindo com todas as nações. Aquele cavalo, tudo. Ele montado num cavalo. Tem o podcast, né? É só incrível, ver o podcast. Procura o podcast sobre isso que você vai ser instruído. Sim, então, entendeu? Grande estátua é grande governo que abrange a globalização. O extraordinário esplendor é que vai ser algo... Isso é uma revelação, né? Sim, sim. Esse grande esplendor é o que é a beleza. Vai ser algo atrativo, que vai te seduzir a pensar dessa forma, a desejar dessa forma, a se comportar dessa forma. É algo que vai fazer com que a sua mente, a nossa mente, através de séries na Netflix ou de reportagens, está preparada para aceitar o inaceitável. A mente dos nossos jovens, a nossa mente, está sendo doutrinada para aceitar o inaceitável e ainda achar bonito isso. Eu não posso nem entrar, porque senão a gente é bloqueado. Mas eu vi esses profetas, pseudos profetas, profetizando para pessoas em pecado. E profetizando assim, tipo, Deus está feliz com você. E por causa do pecado. Então, isso é o grande esplendor. Mas me convém, né? Porque essa pessoa vai gostar de mim, vai ofertar em mim. É tudo essa coisa, esse grande esplendor, essa grande sedução. A outra palavra que eu pedi para vocês é em pé. Ou seja, é algo forte, é algo que vai estar no governo, é algo que vai estar ativo, em pé, não é uma coisa fraca, é algo que está para chegar e está chegando e já chegou. Este governo único pode não estar estabelecido como governo único, mas já está. Ele já está em pé. Ele está nas redes sociais, ele está nos governos. Ele está no governo na América Latina, está no governo na América do Norte, está no governo na Europa, está no governo na Ásia, e está em pé. E o que me espanta é que a igreja acha que está em pé, e a igreja precisa
se firmar mais. Porque o que está em pé é o maligno. E a gente precisa. Por isso que está escrito em Efésios, permanecer em pé e firme. Né? Que depois de vencer tudo, permaneça em pé, permaneça firme. Está escrito também em Lucas capítulo 21. Sabe, quando isso estiver acontecendo, que a gente precisa levantar a cabeça. O que é levantar a cabeça? Sair do desânimo. Sai do desânimo, meu querido. Sai do desânimo. É a igreja que tem que estar em pé. Você canta que a igreja venceu o Coliseu. Linda a música. Eu amo, eu amo. Cada vez que eu ouço essa música... Forte. Né? A perseguição não parou a igreja. E ele esteve aqui, o Salles. O Salles esteve aqui e, puxa, é uma música inspirada por Deus. Mas a igreja precisa ficar em pé. Ela esteve em pé. Agora esteve em pé no Coliseu. Aquela igreja esteve em pé. Sim. Mas essa igreja não quer o Coliseu. Essa igreja não quer a perseguição. Essa igreja quer a Nutella, né? A famosa Nutella. Bom, e a última coisa, porque a gente está no fim do podcast, a sua aparência era terrível. Dá medo. Você precisa entender que as piores potestades, agora falando de mundo espiritual, estão liberadas para atuar por causa do governo do anticristo. Já estão. Apocalipse capítulo 9 é uma realidade. Elas foram liberadas e, mais uma vez, nas Olimpíadas, era como que se eu estivesse vendo um portal aberto e essas potestades sendo liberadas e sendo transmitido isso para todos nós, ao vivo e a cores, e a gente vendo aquelas potestades sendo liberadas de deboche, de falta de reverência, uma profanação. Uma constatação de que o diabo sabe exatamente tudo que está escrito na palavra. Sim, né? Sim. Porque eu não acredito, da forma como eles estavam rejeitando a Cristo, da forma como a organização das Olimpíadas estavam proibindo de se mencionar alguma coisa, alguns atletas foram até, né, como é que se fala? Foram prejudicados nas suas contagens de ponto, porque anunciaram de alguma forma a Cristo. Como que eles poderiam retratar um apocalipse da forma como retrataram? Sim. Está entendendo? É porque o diabo está encabeçando, né? Ao mesmo tempo que a gente viu tudo isso, a gente viu ali um pontinho de luz ali nas Olimpíadas, além do testemunho de atletas isolados. Nós vimos um grupinho ali resplandecendo a luz de Cristo, que foram os atletas das Ilhas Fiji, ali resplandecendo a luz de Cristo, ali eles brilhando. Um hino, o hino nacional deles não é só isso. O hino deles é um hino do Inário. Duvido saber cantar esse hino. E eu não sei. Os guerreiros se preparam. Puxa, oh, meu Deus. Então, além do hino nacional deles ser o hino, né? Mas eles também adoravam a Deus ali na concentração dos atletas e chamava a atenção dos atletas. Bom, o que eu queria dizer é que a aparência é terrível. Nós vimos uma amostra grátis na Olimpíada. É terrível o que está sobre a Terra, já está. Porque o espírito do anticristo já está atuando, grandes trevas, terror, pavor, está anunciado em Joel capítulo 2, e é o que a gente está vivendo, mas grande luz está sobre os que obedecem a Cristo. Amém. Que a grande luz esteja sobre você. Uma saudade de quando os Estados Unidos era uma nação que servia ao Senhor. Hoje, Inglaterra, imagina. Avivamento, quantas que coisas veio. Lindas aconteceram ali. Os grandes evangelistas Estados Unidos ingleses. Se tornou o xerife do mundo. Mas hoje é a matéria-prima para o grande avivamento da última hora. Né? Amém. Nos vai acontecer dias, de novo. Né? Tem um povo lindo lá na Europa buscando. Queridos pastores, um beijo para vocês. Esses pastores que estão lá na Europa buscando serem esta luz ali no meio da Europa, e vai acontecer. Já está acontecendo. Glória a Deus. Então, realmente... Daniel é inesgotável, mas nós vamos acabar assim. Acender uma fogueira basta um palito, né, pastor? É verdade. Ai, queridos, nós estamos caminhando sobre Daniel. Né? E você não pode perder o próximo podcast. Não é capítulo por capítulo, como foi Apocalipse. Não Vamos destacar alguns assuntos de Daniel e andaremos por outros livros, mas sempre com a palavra no foco do que está acontecendo agora no nosso mundo espiritual. E por que não dizer na volta do Senhor? Sim, com certeza. Se você andar conosco, você vai perceber o quanto está perto. Viu? Deus te abençoe.
deixando o like. Deixa o like. Por que não? Deixa o like. Deixa o like. Compartilha. Inscreva-se, faça parte dos membros. Área de membros. Área de membro, entendeu? Porque é bênção para todos nós. Até a semana que vem. Deus abençoe. Até a semana que vem, queridos. E há uma recompensa, hein? Não abra mão da sua recompensa. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe.